Bom dia! Estamos aqui para mais uma videoaula com os nossos alunos aqui do sexto ano, o sexto ano A e o sexto ano B. E hoje nós vamos continuar na nossa videoaula falando sobre números naturais. Números naturais está sendo o nosso carro-chefe agora nesse primeiro momento. E o aluno que está no sexto ano, ele tem que realmente compreender bem o que é números naturais. Porque se você não compreender bem o que é números naturais nesse momento, dificilmente você vai conseguir desenvolver as atividades que vêm por aí. Nas aulas passadas nós já falamos alguma coisa, já teve algumas atividades, então se você está acompanhando afinco e tentando fazer, com certeza você está interagindo e está aprendendo. É o meu objetivo, né? E é o objetivo do sistema. Quero lembrar para vocês também que nessa questão de números naturais, você não fique somente na apostila que você está recebendo. Você precisa, né, estar lendo, pesquisando, buscando conhecimento. Porque se você esperar só pelo que a escola lhe oferece, você sabe que é o mínimo do mínimo, viu? É o mínimo do mínimo. Então você precisa buscar outros caminhos. Aí conversa com o seu pai, a sua mãe. É preciso adquirir livros? Adquira, gaste, compre, busque. É preciso pagar algumas orientações? Pague. Porque não adianta nada você pegar as atividades da escola e fazer do jeito que bem dá certo, pensando, no final do ano eu vou passar. Não faça isso. Eu só quero lembrar para você uma coisa. Quando você tiver seus 18 anos, que você for entrar no mercado de trabalho, você vai precisar muito de matemática. E na hora que você precisar de matemática para fazer uma prova, para você mostrar que você tem direito àquele emprego, que você tem condições de desenvolver naquele emprego, aí você vai ver a falta. Você vai ver a falta que lhe faz essa questão de números naturais. Às vezes você não vai saber fazer conta de dividir, não vai fazer conta de multiplicar, de menos e de somar. Se você tem essa dificuldade, o momento é agora. É tirar essa dúvida, é estudar, é se capacitar. Lembre-se de uma coisa: o professor não ensinou, a escola não ensinou. Quem é que vai ser prejudicado? Nós estamos passando por um processo de pandemia. Nesse processo de pandemia está tudo limitado. Isso não pode, aquilo não pode, você não faz isso, você não faz aquilo, mas quem não está fazendo isso, quem não está fazendo aquilo, é você. E quando você chegar naquele momento que você vai precisar de arrumar um emprego para sustentar a sua família ou você mesmo, você acha que o seu patrão vai dizer assim para você: "Ah, não, você é daquele tempo da pandemia, pode vir para cá, está contratado". Não, meu filho, não vai ser assim. Você vai concorrer de igual para igual. E quem souber mais, ganha vaga. Então eu só quero aqui estar continuando falando com vocês sobre a questão de números naturais. A nossa apostila, ela está completa, recheada de informações. E então eu quero que deixar nesse vídeo parte a parte da apostila para quando chegar no final o nosso aluno não ter essas dificuldades. Nós ainda não estamos com o nosso estúdio organizado aqui para nós gravarmos nossas aulas, mas nós vamos tentar estar mostrando aqui para vocês na medida que nós pudermos, ok? Então na apostila você vai estar encontrando logo no início, onde está falando sobre números inteiros. Aí o aluno pergunta: professor, o que é número inteiro? Observe que eu vou tentar mostrar aqui na lousa. Olha, o número 10, ele é inteiro. Por que ele é inteiro? Ele não é fracionado. O número 10 é inteiro. O número 9 é inteiro. Então, esses números que não têm vírgulas são números inteiros. Agora, quando eu tenho aqui, olha, 2,3, ele já não é mais somente um número inteiro. Ele já é um número fracionário. E esse número significa que está faltando algumas partes para inteirar uma outra quantidade. Então, logo no início da apostila vai estar mostrando para vocês sobre essa questão.
E quando lá fala de inteiro positivo, é porque ele ainda não está dividido em partes, ok? E quando você chegar lá no 7º ano, você vai estudar isso com mais detalhe. Então, por que você tem que entender bem agora? Números inteiros positivos e números inteiros negativos. Números inteiros positivos e números inteiros negativos. Olha, você está no 6º ano, está começando a falar sobre números inteiros, mas quando você estiver no 7º ano, lá você vai definir essa questão de números com mais esclarecimento. Nós também vamos estar trabalhando com vocês na questão dos números naturais aqui, a questão de antecessor e sucessor. A apostila está explicando, mas eu quero falar aqui também. Quando nós falamos de antecessor e sucessor, o que nós estamos dizendo? Existe antecessor, já está falando. Antecessor é o número que vem antes. Eu tenho aqui o número 2. Qual que é o antecessor de 2? O antecessor de 2 é o número 1. Aí eu falo assim, mas e o sucessor de 2? É o que vem próximo. Quem é? É o número 3. Então, 2 é a base que nós estamos estudando para saber quem é o antecessor e quem é o sucessor. Então, observe, antecessor é aquele que vem antes e sucessor é aquele que vem depois. Você não pode esquecer isso daí, viu? Guarde bem na mente para quando você for precisar para fazer as suas atividades, você não errar. Nós temos também aqui na apostila que você vai estar estudando nessa semana, nós temos falando também aqui para vocês na questão dos números naturais, faz sempre assim uma abrangência maior na palavra. E quando se fala nessa palavra, nós vemos aqui na questão de números naturais, nós vamos já começar um pouquinho também falando sobre conjuntos. Aí o aluno fala, nossa, mas conjunto, aí você vai encontrar uma palavra aqui dizendo o seguinte, ó, subconjunto dos números naturais. Subconjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais possui algum subconjunto, muitos conhecidos. O conjunto dos números naturais é formado por todos que são divisíveis apenas por si mesmo. Aí o aluno fala, mas quais são os números que são divisíveis por si mesmo? Sim, os números que são divisíveis por si mesmo, ou ele divide por si, ou ele divide apenas pelo número 1. Lembre-se, ou ele divide por si mesmo, ou ele divide apenas pelo número 1. A esse tipo de número, o conjunto dos números naturais, possui também esses subconjuntos que nós às vezes usamos nome para defini-los com mais clareza por números primos. Faz essa volta, faz essa explicação até chegar nessa palavra. Números primos. Mas o que é, professor, números primos? Números primos são parentes? Aí nós vamos pensar. Se números primos é aquele número que só divide por 1 e por ele mesmo, realmente uma família. É realmente uma família, eles são parentes. Então, que ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, ele só tem 2 divisores. Se o número dividir por 3, ele não é primo. Todo número que é primo, automaticamente, ele é ímpar. E o único número par que é primo é o número 2. Os demais, não existe números pares além do 2, que é primo. Nessa classificação de estudo para vocês no 6º ano. Grave bem isso daí, tá? No 6º ano, nós estudamos o único número primo que é par é o número 2. Então, não existe outros nessa classificação de estudo para vocês. Então, primeiro princípio, todo número primo ele é dividido por 1 e por ele mesmo. E o 2 é o único número par que divide por 1 e divide por ele mesmo. Então você tem que estar com isso gravado na sua mente para você não ter dificuldade.
Existe também o conjunto dos números composto. O conjunto dos números compostos é formado por todos os números que não são primo. Ó, o conjunto dos números compostos, aí você muda a questão. Números primos é dividido por 1 e por ele mesmo. Já os números compostos, não. A maioria, todos os números compostos são pares. E os números pares divide por outros números. Você observa, vamos falar aqui do número 4. O número 4 divide por 1, divide por 2 e divide por 4 também. Ó, já tem 3 divisores. Então, já existe essa diferença. O número 6. O número 6 divide por 1, divide por 2, divide por 3 e divide por 6. Ó, ele já tem 4 números que ele pode trabalhar. Aí é um número composto. Se o número é composto, ele não é primo. Lembre-se a diferença. Números primos só divide por 1 e por ele mesmo. Números compostos já divide por outros números. Entendido? Espero que você esteja compreendendo e acompanhando. Também vai ser falado com vocês aqui nessa apostila sobre os números que têm quadrado perfeito. É formado por todos os números que são resultado de uma potência em que o expoente é 2. Mas isso nós vamos estar adentrando com vocês na questão de potência em outro conteúdo. É por causa disso que eu digo para vocês: se esforce. Converse com seu pai, converse com a sua mãe, compre o material que for necessário, faça o que for preciso. Não fique esperando só pela escola, não, viu? Não espere só pela escola, porque é o seu futuro que está em jogo. Lembre-se, estudar vai além de simplesmente pegar essas apostilas e estar resolvendo a atividade. Só voltando, nós só temos uma pergunta de atividade nessa apostila. Mas eu quero mais ressaltar para vocês aqui que essa pergunta você vai ter que ler a apostila para descobrir ela, para poder responder. Mas só voltando na base do estudo dos números naturais, que nós estamos falando sobre números primos e números compostos. Então eu quero mostrar aqui para vocês, só nesse gráfico aqui. Você observa, eu tenho aqui o número, vou falar com o número 2. Olha, o número 2, ele se divide por 1 e se divide por ele mesmo. Por ele se dividir por 1 e dividir por ele mesmo, ele é considerado um número primo. Ele divide por 1 e por ele mesmo. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês de um número composto. Você observa, eu tenho aqui o número 8. O número 8 divide por 1, divide por 2, divide por 4 e divide também por 8. Olha a quantidade. Esse número 8 é um número composto. E assim, sucessivamente, outros números que com certeza você vai se adentrar. Sei que você gosta de matemática, né? Se você não gostar de matemática, saiba de uma coisa, acostume com ela, porque ela faz parte da sua vida. Se você não se capacitar, o único a ser prejudicado é você mesmo. Eu estou aqui à sua disposição, você pode ligar, pode perguntar. Se você tiver dúvida, nós vamos tentar te esclarecer. Boa sorte e boa semana de estudo.